Boa noite. Estamos começando, né, nossa quinta-feira, nossa live, nossas quintas-feiras, né? E que a gente possa daqui hoje tirar muitos proveitos muito bons, coisas frutíferas, né, de tantas informações que a gente tem e que a gente precisa se ajudar, né? Hoje, dia 27 de agosto de 2020, a série Empreendedorismo e Profissões vem falar sobre um assunto muito forte, né, e muito sério. Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, chamou a atenção, né, que nada ia funcionar se não fosse proteger as pessoas de baixa renda, as pessoas de população mais humilde, né, em condições precárias. Ela falou não só nos idosos, mas também nas crianças e naquelas comunidades mais carentes, mais afastadas da população. Mas ela falou também de uma história chamada quarta onda, né? O que seria essa quarta onda? Essa quarta onda, ela vem falar, né? Ele fala sobre a saúde, né? Uma crise de saúde mental na América Latina. Mas que crise de saúde mental na América Latina seria essa? Crise de saúde mental não está só na América Latina, mas em todo o mundo hoje, né? Mas a gente vai falar especificamente do Brasil. Apesar da gente estar falando da América Latina, é uma realidade. Nós estamos falando de algo mundial, né? Então, assim, a gente tem e a gente sabe as condições que hoje nós estamos vivendo, né? Estamos entrando para a história. Infelizmente, a história é um pouquinho triste, mais história, não é verdade? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Estou aguardando a minha convidada. E aí ela vai poder falar um pouco com propriedade sobre esses assuntos. A primeira onda, né, dita e falada, que nós sabemos, é a Covid. Foi quando descobriu que a Covid-19 não era uma epidemia, mas uma pandemia. Tinha se transformado em algo sem controle, né? Estava no mundo. A segunda onda foi o recrudescimento do Covid. O que seria o recrudescimento desse Covid? Essa palavra é um pouquinho difícil para algumas pessoas, eu vou até explicar, tá certo? Convidando a chegar. Boa noite, Tânia Florentino, boa noite, Helena, Antônio Bezerra, sejam bem-vindos. Chega. Na sua câmera ela vai ter 2 sinaizinhos, pronto. Deu certo. Boa noite, Desculpa, seja bem-vinda. Boa noite, Cleide. Não se preocupe, Helena. Não se preocupe não, é porque acontece. Às vezes a gente liga e ela saiu invertido. Exatamente. Helena, estou dando aqui uma pincelada no que seria a quarta onda, né? Porque se fala da quarta onda, então tem 3 anteriores, que foi a pandemia, que seria apenas a epidemia que se transformou sem controle, né? Virou uma pandemia. Sim. O recrudescimento dessa história, em alguns países a gente já está vendo. No próprio Brasil a gente já tem notícia que algumas pessoas já estão tendo pela segunda vez, né? Ou seja, é algo meio assustador, mas a doença está voltando e ela não está fora de controle, né? A terceira onda é a reabertura, é o que nós estamos vivendo nesse momento. A gente está, os prefeitos, os governadores estão tentando chegar a um consenso, estão reabrindo. O problema dessa reabertura são as consequências, né? Mais pessoas adoecendo, e aí nova história, nova onda vem. E a quarta onda é a crise de saúde mental, né? Algumas situações que, né, perdem, que são gatilhos, né, para esse desenvolvimento dessa história, da quarta onda e o porquê. Aí a gente tem a pessoa que tem propriedade dessa história. Pode falar com propriedade, que é você. Eu estou aqui apenas fazendo essas pinceladas. A gente está 6 meses vivendo um tempo de muitas... como é que a gente pode dizer, né? Muitas incertezas, muitos medos, né? E aí a gente viu muitas coisas acontecendo, né? O que houve, né? O que foi que houve, né? Num ponto a gente concorda. Nada
será como antes. E nada a gente ainda sabe sobre esse vírus, a gente está aprendendo, né? Então, a gente, nesse aprendizado, a gente tem descoberto cada dia algo novo. E aí, mas a gente precisa rever esses conceitos. A gente, eu digo nós, enquanto população em geral, enquanto população leiga sobre determinados assuntos. Então, assim, hoje você veio para nos... Aí, ó, Edson Franca, RN, arrocha aí. E aí a gente vai... nessas incertezas, primeiro eu quero que você se apresente, tá certo? Sim. Se apresente para quem não conhece, porque também o vídeo vai ficar aí, e aí outras pessoas vão ter a oportunidade de conhecer você, de saber aonde lhe encontrar, e também de localizá-la, né? Assim, eu estou precisando de uma psicóloga, eu estou precisando de uma palestrante, eu estou precisando de uma ajuda. Aí é com você, tá certo? Tá. Pode se apresentar, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado, né, primeiramente, pelo convite, né, de estar participando com você desse momento, né? Você que já é pioneira aí, né, no mundo das lives. No caminho. Então, meu nome é Helena, né, eu sou Helena Bezerra, né, tenho formação, sou psicóloga, né, com formação em luto, né, e agora, né, encerrando também minha formação em gestaltoterapia, né. Estou aqui para a gente, é interessante que você traz aí logo, né, e você aqui para as respostas dos porquês, então, eu digo que vamos aqui construir reflexões, né, acerca desse novo momento, né, em que nós estamos vivendo, né, inclusive eu faço parte deste coletivo, né, não estou dissociada dele, então tem sido um momento realmente de levantamento de muitas questões, de se repensar, né, alguns conceitos que antes já estavam pré-estabelecidos, né, um momento de quebra de mundo presumido, né, porque era o mundo, né, que a gente tinha antes da pandemia, era um mundo que entendíamos como presumido, como tudo possível dentro do nosso alcance, no sentido de dar conta da imprevisibilidade, e a pandemia veio e disse não. Desestruturou tudo. Isso, né? E aí entramos também nesse conceito de ser humano, né? De ser realmente impotente diante de algumas situações, né? Principalmente dessas situações quando nos ameaça perdas, né? Perdas significativas. E aí a gente vai, né, conversando sobre esses pontos, você, né, vai trazendo aí algumas perguntas e a gente vai construindo, né? Vamos construir aí uma nova história e vamos descobrindo, né, desbravando esses... Gente, daqui a alguns instantes eu reativo, em torno de 20 minutos eu reativo os comentários, é só para não ficar na face de Helena, porque senão depois não fica, mas durante o horário, durante a live, fica no seu rosto. É para evitar que fique no seu rosto, daqui a 20 minutos eu reativo. E se alguém tiver algum complemento para fazer junto com a gente, ótimo. Se tiver alguma pergunta para fazer também aqui para profissional, ótimo. E a gente vai estar aqui para construir, né? Para a gente poder responder. Naquilo que eu puder, que for da minha área e eu puder responder, eu também me respondo. Mas a profissional do assunto aqui, a psicóloga aqui, é você. Helena, quando estamos diante de uma ameaça, né, à nossa vida, que tipo de mecanismo a gente dispara enquanto ser humano? Então, né, você traz bem, né, o que eu já até trouxe, né, no início da minha fala, sobre essa quebra de mundo presumido, né? Que é o que aconteceu. A gente está falando aqui, né, especificadamente assim da pandemia, mas em qualquer, né, situação de ameaça ao mundo presumido, né? Sim. E a pandemia ela traz um luto coletivo, não é? Que são as várias perdas, né, que ela trouxe para todos nós, né? Porque todos fomos atingidos pelas consequências, né, da pandemia. E esse luto coletivo, ele diz de um coletivo, mas que cada pessoa traz a sua
forma, né, sua maneira singular de enfrentamento, né? E aí, nesse momento, quando você pergunta nesse coletivo, né, é bem complexo a gente poder dar vamos dizer, uma definição para cada reação, né? Porque realmente é algo singular. Cada pessoa, dentro da sua construção de recursos internos, ela vai lidar com as situações. Para isso, muitas vezes, né, o resgate, né, de situações anteriores, né, em que já se viveu uma situação de ameaça, e de alguma maneira, se você hoje está aqui, você está falando, né, você está contando sua história, você sobreviveu a isso. E nesse momento, muito importante esse resgate, sabe, Cleide? Desses recursos internos, que a gente vai chamar de ajustamento criativo. É a maneira como vamos nos ajustar a esse novo cenário, a essa nova situação, né? Claro, né? E por isso ajustamento criativo, porque aquele recurso interno que eu usei em algum momento da minha vida, na minha história, talvez ele agora, talvez não, ele vai precisar, né, ser modificado. Talvez ele não vai ser utilizado da mesma maneira. Por isso chamamos de ajustamento. É essa capacidade. E, gente, incrível, né? Porque todo ser humano ele tem esta capacidade, né? De se refazer, ajustar. De se ajustar, isso, é verdade. De se ajustar, né? A um novo formato, né? As possibilidades, elas sempre existem, né? Mas então tem que buscar, né? Precisa. Isso, né? E aí, né, muitas vezes, de fato, né, o que está faltando é exatamente essa descoberta, né? E aí essa entra busca mais profissional. interior, exatamente, essa busca mais interna, né? E aí nós temos várias formas, né? Os ajustamentos. Aqui nós estamos, quando eu falo em ajustamento, a gente fala em ajustamento, a gente pensa logo nos ajustamentos saudáveis, né? Em lidar com essas novas ameaças, né? Principalmente, né? A Covid, né? Que trouxe ameaça de morte. É mais pesado até, né? As pessoas não querem dizer muito isso. Isso, né? Então, enquanto seres humanos, somos seres mesmo para a morte, né? É uma condição do ser humano. Do né? ser humano. E a Covid, ela escancarou muito isso, essa condição humana. Né? Ficou muito escancarado, né? A gente não sabe onde é que está o vírus, ele pode estar em qualquer lugar. Né? É verdade. E quando eu falo nesse ajustamento, a gente traz os ajustamentos criativos, né? Que é uma forma saudável, pensando numa forma saudável, né? De resgate, né? O uso da criatividade, né? Da pessoa. E esses dias eu escutei tanto, né? A fé. Como a fé tem sido um ajustamento, né? De grande importância, né? E aqui a gente nem fala de religião, mas de fé. De fé. Que cada um, dentro da sua fé, possa se possibilitar, não é? As novas experiências, esse ajustar-se a esse novo momento. Né? E aí vai entrar, não é? Muitas vezes o adoecimento, por não ser acionado esse ajustamento saudável. Né? Aí você sim, pode falou algo muito importante, está falando algo muito importante. Então, gente, olha, prestem atenção aí do outro lado, que estão aí, porque é importante demais o que você está dizendo. Né? É a possibilidade de você se refazer. Busca pelo ajustamento. Isso, pelos ajustamentos possíveis, né? Dentro das condições de cada pessoa. Né? E aí, mais uma vez, a gente vem para o singular, porque isso vai dizer da história de cada um. Né? Uma coisa é alguém que está passando por esse momento em uma situação de conforto, né? Tem a sua casa, o seu lar, não é? Economicamente, claro que todos fomos afetados, isso aí é um fato, né? Isso aí é mundial, não é? É uma crise mundial. Mas cada um está vivendo de forma muito peculiar, muito singular, né? Em algumas situações existe a possibilidade de não faltou a comida.
não faltou o teto, não faltou o essencial, essa segurança, a familiaridade, gente. Um fator de segurança para o ser humano é a familiaridade, é você estar com o outro, você poder estar com as pessoas que você ama. É verdade. Isso é que lhe dá mais força para você passar, né, pela situação. Isso, né? E quantas pessoas foram privadas, né, desse contato, né? Na verdade, todos nós fomos de alguma maneira, algumas mais do que as outras, né? Privada de não poder sair na rua para pedir a comida que pede todo dia. Verdade. De garantir esses recursos de sustentação mesmo, né? Recursos de sobrevivência. É verdade. Por isso essa importância, Cleide, de olhar para o singular. É verdade. Né? Porque essa resposta não pode ser assim ao coletivo, não é? Existe aí o acontecimento coletivo, mas cada pessoa está vivendo de uma maneira muito individual. Estamos no mesmo navio, mas em situação adversa, cada um com a sua peculiaridade. Dentro das suas condições, né? E assim, eu falo de condições sociais, psíquicas, né? Emocionais, de toda essa estrutura, que na verdade o ser humano ele é essa estrutura, né? Bio, psíquico, sócio, espiritual. Ele é o conjunto da obra, né? A gente não é só braço, só perna, só cabeça, não, é o todo, né? Mente, corpo e alma, né? Coração, tá tudo junto, tudo se associa. Isso, e na afetação, né? Somos afetados no todo. No todo também, é verdade. Se adoecer a mente, adoece o corpo ou vice-versa. Algumas áreas mais agravadas, outras menos, mas a relação, ela existe, né? Não tem como... Não tem como mudar essa história da gente. Desvincular, desmembrar. É verdade. Já que você falou algo que eu acho que é fantástico mesmo, acho que é a questão da busca da individualidade, de cada um se ajustar diante do que acontece na sua vida, eu acho que o povo brasileiro é um formidável, né? Eu não consigo compreender muito bem, mas ele consegue fazer piada até do sofrimento e da dor, né? Aí, às vezes eu digo, será que eu estou no planeta Terra, meu Deus? Mas ele consegue passar por tudo isso dessa forma, né? Até, eu chamo isso de humor negro, né? Tem pessoas que gostam até, mas conseguem passar, mesmo com todo sofrimento, eles conseguem passar, né, por essas situações com esse tipo de humor. Talvez se torne mais leve, se torne menos sofrido, aí quem vai dizer é a profissional, né? Se é ou não mais doloroso ou não, mas é uma forma que parece que tem muita gente que encontra para passar pela situação, né? Sim, cada pessoa vai encontrando sua forma, né, de se ajustar. Helena, tem uma coisa que me preocupou muito, e foi eu passei, durante 3 dias eu botei no Instagram algumas perguntas que as pessoas fizessem para você, quisessem fazer para você, e daí entrou algumas. E eu acho, como tinha muitas que eram muito parecidas, aí eu fui ajustando para ajeitar, para que desse, porque o tempo é pequeno, né? Apesar de ser 1 hora, a gente acha que é muito tempo, mas não é, passa rápido. Passa rápido. Uma coisa, antes de eu entrar nessas perguntas específicas que as pessoas perguntaram, eu pergunto a você, que foi algo que me preocupou muito. Aonde está o povo que queria preservar a vida dos seus? Aonde está o povo que no início se ajudou, deu as mãos, muitas instituições se ajudaram, muita gente estava junto, todo mundo... Olha, eu achei que no início eu vi o Brasil de uma forma que eu nunca imaginei. Todo mundo se juntou, todo mundo era ajudando todo mundo preservando os seus. E a princípio a gente só sabia que o idoso era a pessoa mais frágil, né? Depois a gente veio sabendo, no desenrolar, que na verdade as crianças, os adultos, pessoas que também não tinham nenhum tipo de comorbidade, também iam ser mais frágeis também, porque essa doença ela é muito diferente, né? Ela não é surreal ela, né? Porque a princípio se achava que atingia mais um determinado público, uma determinada quantidade de pessoas, e hoje a gente sabe que não.
Mas aí a pergunta é, onde é que está, o que é que está acontecendo? E aí, doutora, onde é que esse povo está, que queria preservar a vida um dos outros e de repente parece que todo mundo ficou meio surtado? Me preocupou muito isso, né? É como se ninguém tivesse, de repente, ter uma vacina, é mais ou menos assim, todo mundo ficou curado, não existe a doença, as pessoas na rua, me assustou muito o comportamento das pessoas. Aí eu pergunto, e aí, doutora? Esse é o questionamento que é meu. O que está acontecendo? Então, né? Assim, se torna amplo, não é? Porque nós realmente temos aí um modelo assim cartesiano, né? De tentativa de encontrar essa resposta, né? Assim, com efeito, né? Causa-efeito, né? O que é isso, né? Que está acontecendo, mas é algo muito a ser refletido, né? Como a gente vem falando, é um cenário novo, né? São comportamentos e formas de ajustamento. Lembra que a gente falou em forma de ajustamentos saudáveis? Sim. E a gente pode pensar em forma de ajustamentos não saudáveis. Que é o que eu acho que está acontecendo, né? Assim, não podemos generalizar, mas a gente sabe, né? Não podemos generalizar. Claro, eu não estou dando aqui uma resposta assim, né? Como eu estou dizendo aqui, a gente tem uma necessidade de um modelo, a gente tem uma necessidade desse, né? Dessa ordem, né, causal, de encontrar uma resposta, mas aqui a gente está abrindo reflexões sobre desse novo momento, porque faz 5 meses, 6 meses, né? 6, já entramos no 6º mês já. 6º mês. Assustador. E só está começando, não é? Devido aos reflexos, eu digo começando aqui, pensando nos reflexos. Nas consequências de tudo isso. E essa situação, talvez, seja um dos aspectos, né? Somos seres sociais, né? Somos seres sociais. Precisamos dessa interação. Então, o isolamento, ele trouxe esse aprisionamento, né? O distanciamento social, ele trouxe isso. E era uma quarentena. Era para ser 40 dias. De repente. Isso, que se estiraram por mais de 4 meses, né? Assim, pelo menos aqui, nós vamos pensar aqui no nosso estado, a gente começou, não é? Agora, não é? A esse retorno, não é? Pensando aqui, não é? Vamos pensar aqui, mas vamos pensar 4 meses. Isso, que está muito... que reverbera também nos outros, né? Nas outras regiões a gente vê muito isso também, dessa necessidade, né? Da saída, do contato, de uma necessidade de voltar ao normal, ao que se considera, né? Normal, essa necessidade mesmo do ser humano, principalmente, né? Na nossa cultura, desse modelo, dessa necessidade mesmo de dar respostas exatas para situações que nem sempre as respostas podem ser exatas. Na maioria das vezes. Numa situação como essa, né, a gente entende que somos seres livres, no entanto, responsáveis por nossas ações, né? Talvez esse momento, né, tenda aí a gerar consequências graves, né? E sabemos, muito grave. E sabemos disso, né? Mas aí de pensar nesse aprisionamento mesmo, porque foi isso que aconteceu, né? Nas pessoas limitadas, privadas, né? Do compartilhamento, da convivência social. Somos seres sociais que produzimos, gente, hormônio, né? A ocitocina, ela é produzida a partir do contato físico. Precisamos desse contato. É uma necessidade. E assim, Cleide, se fala, não é? Não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Mas, e o que está sendo proporcionado? O que é que está sendo proporcionado para uma melhor qualidade de vida, vamos dizer assim? Que eu nem gosto muito de usar esse termo, mas enfim. Para se viver melhor esse momento. O que é que está... Vamos pensar, né? O que é que está sendo proporcionado?
a nível de entendimento mesmo, social, né, político, o que é que vem sendo oportunizado? Tá bem, a gente sabe, não tá tendo, na verdade, está apenas passando a informação. Me corrija também se eu estiver errada. O que aconteceu foi que, de repente, a gente foi aprisionado. Eu acho que essa sua palavra foi muito pertinente, porque eu acho, enquanto leiga no assunto, para mim sempre foi, o meu questionamento foi, a gente está dentro de uma prisão por questão de sobrevivência, né? Estamos dentro dos muros, mas das nossas casas, né? Nos nossos confortos. Imagina quem está aqui numa realidade completamente diferente da gente, que a gente sabe que existe muitos aí afora. Mas a gente está no nosso conforto. E as pessoas, aos poucos, eu acho que elas começaram a se sentirem verdadeiros prisioneiros. E talvez aí tenha acontecido o adoecimento da alma mesmo. As pessoas estão ficando sem controles. A gente sabe que aumentou o número de suicídios, né? Não era bem um assunto que eu gostaria de trazer para cá, mas é uma realidade. Por causa do isolamento. Não tem como, não é? Não tem como, são as consequências mesmo, né? E assim, de algo que já existe, né? Na verdade, já existia antes da já existia. O que a pandemia fez? A pandemia escancarou tudo. Né? Foi assim, algo... Isso, desse próprio, vamos pensar a nível de saúde mental. Quais são, né, os cuidados de ordem, né, que estão sendo oferecidos, né, proporcionados, né, para a sociedade, né, do ponto de vista do cuidado, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem um longo caminho a aprender ainda e cobrar, né? Eu vou ter, inclusive, no mês de setembro aqui, uma profissional da área de políticas públicas, né? Ela fez mestrado agora, inclusive. Então, a gente, quando termina um mestrado, um pós, a gente está muito cheio, está com muito gás, está muito cheio de ideias. Eu olhei para ela e disse... Você topa, ela disse, só você, viu? Aí eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trazer para a nossa realidade algum esclarecimento. Nem todo mundo entende, nem todo mundo sabe. Ontem mesmo eu tive uma aula ontem, e uma das aulas, a criatura, quando ela falou, a criatura, assim, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa muito conhecida, não vou dizer o nome dela, mas eu acho que ela foi muito pertinente quando ela disse o SUS é o maior, realmente é porque eu já tinha estudado o SUS antes, né? É o maior projeto de programa de saúde do mundo. E assim, ele funciona e não funciona, ele funciona uma parte dele e a outra é travada. Mas é algo fantástico. E ela disse, só vai funcionar bem. Ela é uma grande empresária do Brasil. Hoje ela é uma bilionária no Brasil, né? E fora do Brasil também ganhou prêmios fora e tudo, mas ela disse algo muito pertinente. Ela disse, só vai funcionar quando tiver políticas públicas para o SUS, porque não existe. Ele precisa ser administrado de forma correta, aí ele vai funcionar, porque ele é maravilhoso, minha gente. Realmente eu estudei ele, eu tive a oportunidade de estudá-lo, achei. Sim. E aí é a hora, eu acho, da gente poder trazer essas realidades, né? Ajudar pessoas. Aqui a gente está fazendo isso, né? Obrigada por ter aceitado, porque a gente está ajudando pessoas. Quando você fala desse assunto, quando você traz as luzes, né, esses assuntos, você está ajudando, né? Você está fazendo com que as pessoas se enxerguem. E eu acho isso muito importante. O seu trabalho é um trabalho maravilhoso. Sim, gente. Feliz dia, né? Hoje é dia, hoje, 25 de agosto é dia do psicólogo. Obrigada. Feliz dia. Estou aqui perfumada pelas flores, ó, que ganhei. Olha que coisa boa, tá vendo? E é muito bonita, a profissão de vocês é linda, né? Eu vou até dar uma puladinha, porque você já respondeu uma das perguntas que eu iria fazer, mas você já foi bem da história da vacina, né? Onde está? Parece que existe uma vacina, né? Sim. Uma coisa que tem aumentado com a pandemia foi um aumento exagerado, né? Tem se observado isso. Dos conflitos emocionais, né? A que você atribui esse aumento exagerado? É pelo tempo? Você como profissional?
As várias implicações, né, nesse conflito. Um dos aspectos, assim, que muito bem nos chamando a atenção, né, na psicologia, é a necessidade essa convocação que foi feita a cada pessoa estar mais tempo consigo. O primeiro grande desafio, Cleide. Perfeito. O primeiro grande desafio, né? Já não se podia, não se podia, eu estou falando até no passado, porque a gente já está, né? Estamos aí já. Adiante, a gente está reaprendendo, né? Os paradigmas foram quebrados mesmo, e aí a gente está aprendendo tudo novo. Isso. Não podíamos ir para o shopping, né? Conversar com os amigos, desaparecer. Não podia, né? Não podia fugir disso, isso estava acontecendo, né? Houve essa convocação, isso ficou muito latente, sabe? A nível a nível de experiência, né, profissional que eu venho tendo na clínica, realmente essa dificuldade mesmo de lidar com as suas próprias questões e também, né, as formas de relações, né? Como essas relações vêm sendo construídas, como que é, né, minha relação com essa pessoa mais próxima que eu precisei conviver tanto. E eu já estou falando no passado, gente, porque agora o pessoal já está, né, nesse retorno, mas realmente foi algo que ficou muito latente, né? E por isso Exato, a Sônia tá aí, Vanessa. Né? Eduardo. Tem muita gente, Nunes, Edson França, tem bastante gente por aqui. Depois Edson a gente fala com eles. Meu é seu irmão? Olha que legal. Lá em Fortaleza. Então, a partir dessa convocação, você está falando dos adoecimentos, não é isso? Do que vem essas trazendo, dificuldades, essas dificuldades, porque ficou exacerbada, né? Os conflitos aumentaram demais. Isso, e de pensar, né, nas implicações. Você disse uma coisa maravilhosa. A pessoa tem que conviver com ela mesma. Eu acho que tá aí o X da questão de uma boa parte das doenças, né? A pessoa não se conhece quando ela precisa conviver com ela mesma, e aí? Pelo próprio modelo, né, que nós vivemos de uma sociedade, né, de um modelo capitalista, dessa necessidade, dessa frequência de trabalho, de atividade, de estar sempre bem. Não existe um espaço para você, né? Não existe, não se é estimulado, vamos dizer, esse espaço, né, para esse olhar para o que está incomodando, né, para os conflitos, para as dores. Isso tudo vai sendo, assim, passado, despercebido, né? Mas a história de cobrir o sol com a peneira, né? É o velho ditado. Né? E a peneira não tem mais uma hora... Isso, né? E aí foi esse momento de que isso ficou muito realmente latente e que teve essa necessidade mesmo de olhar para isso, para os modelos de relações, para os tipos de relações que você vem construindo ali no seu dia a dia mesmo, as pessoas mais próximas de vocês, como, né, conviver isso, e são dados, né, de separação, não é isso? Que aumentou muito, né? A última pesquisa que eu fiz. Desse período, né? Porque foi preciso, né? Foi preciso olhar para essas relações, né, para o que estava de fato acontecendo, né? Aquele lixinho jogado debaixo do tapete precisou ser removido. Teve a convivência a dois ali fechado, foi mais difícil, né, para a maioria. Isso. Complicado. Eu acho que, assim, o seu olhar sobre esse assunto... Obrigada, Eduardo. Está dizendo que você é uma profissional maravilhosa, tá vendo? Olha. Obrigada, tá agradecendo pela Obrigada. Tu mora no coração, né, Eduardo? Obrigada, Eduardo. A gente vai vendo, ó, pelo seu apoio que ele tem dado. Olha, está agradecendo, tá vendo? A gente tem visto... que, assim,
esse autoconhecimento foi um choque, eu acho que para muita gente, mas foi importante que acontecesse, né? Tem um lado positivo nessa doença toda, eu acho que, assim, muitas coisas mudou. Eu olho sempre, eu tenho um hábito de olhar muito o lado positivo da história, sabe? Eu procuro olhar o lado bom de cada coisa, porque eu acho que a gente precisa aprender, né? E eu me questiono muito também em relação ao que eu vejo, meu vizinho, as pessoas mais próximas, eu questiono muito, porque eu acho que é importante que a gente também questione para que a gente reaprenda. A gente tem que reaprender, né? Que é uma das coisas que você falou aí, eu acho que é muito importante. Aí, tem o seguinte, é incrível, eu sei que aumentou muito a procura nos consultórios, né? Muita gente tem feito também, além do seu trabalho, que eu sei que você também faz isso, além do trabalho na clínica, faz um trabalho voluntário também, porque aumentou muito a procura, e foi de uma forma tão, tão grande, de repente. Aí eu pergunto, teve diferenças nas patologias, e quais foram os tipos de patologia que você foi encontrando ao longo? Boa noite, Ana Raimundo. Olha, Ana Lúcia, maravilhosa, viu? Sim, sim, né? Um aumento significativo, até porque algumas instituições, né, suspenderam os atendimentos, né? E aí a necessidade por esse suporte, seja seja de cunho social, ou mesmo olha só, dentro das dificuldades que a pandemia trouxe, você precisar se organizar, porque a pessoa que já vinha em um acompanhamento e de repente precisou, né, se afastar desse acompanhamento, porque a própria instituição deixou de fazer esse atendimento. Né? E aí você já dentro de uma situação e você precisar lidar com isso, de dar continuidade. Então, quando busca-se um serviço social, não é? Voluntário, que deu certo, ótimo, às vezes não, e precisou continuar, e aí você precisar pensar nisso, é mais uma questão, né? Financeira, inclusive, né? De impacto, né? E assim, o que mais se apresentou e está se apresentando é os quadros os episódios de depressão, né, e ansiedade. Sim. A ansiedade, né, assim, exacerbada. Os casos que já estavam, vamos dizer, organizados, as pessoas que já estavam até em uma organização, houve uma oscilação com maior intensidade, sabe, nesse momento. Nesse sentido. Foi muito perceptível. Né? Porque imagina, né? Eu já estou aqui numa situação de adoecimento, né? De um transtorno de ansiedade, já num cuidado que já exige muito, né? De mim para lidar com isso, e aí veio uma pandemia. Aí o negócio fica meio estranho. Fica então, houve de controle sim, mesmo. Houve sim essa necessidade, né? Houve essa procura maior, sim. Né? Principalmente, e é interessante trazer, principalmente os casos que já vinham sendo acompanhados. Porque, na medida que eu já tenho conhecimento, né? Eu já tenho a experiência, que sei que, de fato, está sendo um suporte positivo, né? Diante de uma ameaça maior, como ficar sem, né? Diferentemente de quem ainda não teve, que são muitos que estão precisando. Nós sabemos tem uma pergunta, é verdade, tem uma pergunta para você, ó. Qual foi o maior desafio dentro dessa pandemia, além do vírus? Eita, é difícil. É difícil. Então, mas fique à vontade. O maior desafio, né, para além do vírus, é exatamente o pânico, né, e as várias situações, as várias implicações, né, que não foi só a doença, não é? Não foi só é verdade. Não né? foi, não. Olha, tudo que eu já trouxe aí, né, as relações, o próprio conflito consigo,
né? Que De estar é a lidando com dificuldade. isso, né? Essa introspecção que foi necessária em alguns momentos, É e de verdade. eu ouvir mesmo, né, o desespero, que é difícil demais. E como é difícil? Não é fácil, É. né? Aí, E concordo, sem, Sulamita e está sem o dizendo aí, ó. suporte, e sem o suporte profissional, isso ainda fica, né, muito mais difícil. Fica. E eu acredito, né, que muitos ainda estão aí nessa necessidade, né? Que talvez esteja faltando exatamente essa autorização, e ainda temos aí nesse meio o preconceito, Tem. né? De uma Verdade. necessidade, né? Mas temos aí a barreira do preconceito. Como É verdade. assim? Eu não sou doido. Você é É, doido? Isso é besteira. Isso é é, besteira, né? Psicólogo para é, quê? Né? é. Tem muito, ainda Então, tem um preconceito ainda muito ainda tem. grande. Sim, sim, com É, adoecimento mental. E aí, é, posso ó. até trazer aqui que eu acho importante. Se trata de hipertensão, tudo bem. Né? Se É, trata de todo problema cardiorrespiratório, tudo bem. Eu tenho que cuidar disso. Né? é, é. Todos, todo o aparelho. Mas quando se trata do, Emocional, do, do emocional, não é? Do psique, né? tem o preconceito. Peraí, né? Como É, assim, né? é Eu vou verdade. precisar, eu vou precisar de terapia? Como Como assim? assim? Eu vou É, precisar do psicólogo, eu vou precisar, e aí até faço aqui alusão também ao psiquiatra, né? Que é um paralelo com o que nós trabalhamos, né? é. Como Que tem assim? E o grande patologias que tem que ser tratado preconceito, com os dois, né? isso, o uso da medicação muitas vezes ele é inevitável, né? Ele é É, necessário. Mas como encontramos barreiras ainda de é verdade. preconceito, né? Por Muitas, esse. muitas. Aí Lucilene está dizendo aí, ó. A liberdade é muito bom. Ou se não é, mas a gente no momento está Hum. precisando é se cuidar, é se proteger, né? E Para que a gente possa ter essa liberdade de volta. a liberdade, ela é boa e nos é uma condição de bom, né? No É entanto, verdade. existe uma consequência da responsabilidade, né? É, Por essa liberdade, né? A liberdade gera responsabilidade, né? Da responsabilidade do que nós vamos fazer, né? Com essa liberdade e de é, pensar nesse cuidado, né? Desse cuidado coletivo, né? O cuidado começa comigo, para com o meu é, próximo, né? Para com o é outro, verdade. né? Porque quando você cuida de você, você cuida do próximo também, né? É uma Sim, relação, é de você enxergar o outro em você também. Né? Você vê o isso. outro como um ser que também precisa de cuidado se você se cuida. Um Bruno estado de Cardoso está dizendo empatia, aqui, né? ó. Vi um estudo da CBF, que um terço dos atletas de futebol estão com disfunções agudas. Isso em abril. Abril, maio, por aí. Imagina agora. Oh, para mim, esta pandemia foi um castigo. Para muita gente. Muita gente. Não, né, a gente só tem que aprender a conviver. É difícil, não é fácil, né? Quem disse que seria, né? Você já imaginou? Aí, a tia Helena, saudades, ó. Tá Larissa, vendo? beijo. Como psicóloga, tá aqui, ó, Heloísa Helena, é muito importante esse cuidado coletivo. É verdade, é importante demais. Se a gente tem essa empatia, né, como você, eu cortei até sua fala, me desculpe, que eu estava Não, lendo tudo aí. bem, tudo bem. Se a gente tem essa empatia de enxergar o outro, de ver o outro, a gente consegue, né, fazer um mundo melhor até, né? Sim, com certeza, né? Eu, Como o nosso passo, né, é importante, nossa ação, né, é importante e vai chegar no outro, né? Seja ela boa ou vai refletir, né? o plantio, né? É o plantio. Se você E, plantou bem, você vai colher bem. Se você plantou a semente meio ruim, você também vai colher, né? Então é mais complicado. a Como psicóloga, consequência. são as consequências elas vai vir de todo jeito, né, Helena? Olha eu, Sim. Helena, a intimidade, doutora Helena, tudo Helena. certo, tudo Como certo. psicóloga, você acha que esse tipo de pandemia mental vai durar ainda algum tempo? Ou você acha que ela tende a melhorar, a estabilizar, pelo menos?
Ou você acha que ela ainda vai se prolongar? Olha só o que nós temos aqui. Eu vou falar aqui, e até você trouxe também uma questão sobre lutos, né? Eu acho que Sim, você sim, disse sim. que é algo que vai, né? Que apareceu também. Apareceu. Veja só, a nível de América Latina, que aí eu só trouxe aqui América Latina, 446.716 mortos. Vamos multiplicar por familiares, amigos. Quantos enlutados para esses próximos anos? Imagine. Como não será? Pensando Porque não isso, tiveram nem a oportunidade de velar seus mortos, né? De se despedir praticamente. né, da importância que é o ritual. Muito bom você ter trazido, porque da importância do ritual, né, para no momento da perda, né? E até isso foi sendo privado, né? Claro que por cuidado, né? A gente sabe disso, e aqui eu não estou dizendo que está errado, não. Não estou dizendo que está errado, mas estamos trazendo as consequências, né? O que vai reverberar, né? Que já está e o que ainda vai de lutos. Temos aí uma probabilidade muito grande de lutos complicados. Aqui tem, é verdade. Depois aí você dá uma respondida aqui, ó. Quando eu vejo os protocolos de higiene da OMS, fico pensando nas complicações das pessoas que possuem toque e que muitas podem desenvolver o transtorno mediante as circunstâncias. É uma realidade, mas a gente vai ter que aprender a viver e vai ter que procurar trabalho, vai ter que procurar um profissional para tratar mesmo, né? Mas eu acho que muita gente vai desenvolver mesmo. Em um dos encontros, né, que eu realizei agora durante a pandemia, junto ao Núcleo Apego e Perdas, que a minha formação é lá. Né? Não sei se você conhece o Núcleo Apego e Perdas. Eu já ouvi falar, mas né? Milene Câmara, assim, falo do núcleo assim, com o maior amor, com o maior carinho, porque realmente é um trabalho realmente de atenção ao cuidado com o enlutado, né? E aí, o que apareceu até essa necessidade de repensar, né, os modelos preventivos, né? Porque vamos dizer, de adoecimento, os modelos preventivos de adoecimento, principalmente nessa situação de pandemia, né? Porque existe realmente essa probabilidade desse adoecimento, né? Por toque também, é algo que realmente a gente tá olhando bastante, né? Porque possivelmente vai surgir, né? Irão surgir muitos casos, né? Eu acho que teve uma coisa boa nessa história, na questão desse protocolo de segurança, etc e tal. Abriu os olhos para a gente, porque a gente estava muito mal acostumado a chegar em casa, chegar em casa com as compras do supermercado, a gente jogava dentro do armário. Hoje a gente obrigou a gente a dar uma limpada, fazer higienização, tem que ter um produto específico para aquilo. Na infância da gente, não tinha isso. Os nossos pais e avós, eles armazenavam o alimento que já era plantado do próprio campo, ou então que ele comprava num fardo muito maior. Armazenava no canto próprio dele, e ele tirava em porções menores que iriam guardar num outro depósito fechado também. Então a gente adoecia menos em relação a isso, né? Porque não era nem a questão só da higienização, mas era do cuidado. A comidinha era feita todo dia, né? Então tinha aquela questão, aquele ritual todo ali da família, que era mais cuidado. E de repente a gente precisou rever isso agora, né? Está tendo mais esse cuidado. E aí a gente, exatamente de repensar no nosso modelo cultural mesmo, né? De lidar com higiene. É verdade. Com esses protocolos, né? Alguns países a gente sabe que algo muito comum, natural, né? Chegar a deixar algumas culturas, né? Deixar a sandália na porta de casa. Mas eu mesma fico olhando hoje aí, assistindo filmes, séries, e o pessoal entra em casa e com chinelo, se senta no sofá e diz, gente, isso era tudo tão normal. De repensar isso, né? Porque é a maneira dada, né? É nossa cultura. E como mudar isso?
de um dia para o outro, Cleide. De Vai ter como que... isso não é algo tão simples. Por mais que, claro, é o necessário. Não estou aqui dizendo que está errado, não. Não, está certo. Foi o modelo necessário para o momento. No Que vai sofrer entanto, adaptações, né? vai gerar as consequências. Né? E agora é de se pensar o que fazer com isso. O que vamos fazer com isso, não é? Não estou dizendo aqui que está errado. O protocolo foi adotado e que continue sendo, né? Está certíssimo. Está certo, tá porque certo. é o que temos diante do imprevisível, diante do que não sabíamos, e ainda não sabemos, na verdade, ainda não sabemos. Aí estamos descobrindo. Isso, é o certo, não é o correto. É verdade. O tempo da gente está voando, a gente tem 5 minutos. Em 5 minutos, não sei se você consegue sintetizar como as pessoas estão atualmente lidando com o luto e qual a melhor forma de enfrentá-lo. Porque, como você disse, a gente está vivendo e você também trabalha, né, num núcleo importantíssimo, que é os cuidados. Formação, né? Na verdade, eu não trabalho no núcleo mesmo. Eu tive minha formação lá e estou sempre me formando, né? Que não tá, é contínuo, não para, né? De como é a pergunta mesmo? De como as pessoas como as pessoas estão atualmente lidando com o luto. Sim, atualmente. Qual a melhor forma de enfrentá-lo? Ainda, não é? Sabemos e percebemos, né? Um modelo ainda também com muito tabu ainda, né? De lidar com a morte. Apesar de que somos seres para a morte, é um fato, é uma condição humana. E aí, gente, nesse inteirinho tem muito que ser feito. Não quer dizer que a gente vai morrer. Porque quando eu falo, parece algo pesado, mas é uma realidade, é um fato, né? Somos seres, de fato, para a morte. No entanto, existe um tabu de se falar de morte. Não se pode falar de morte, né? Então, o enlutado, muitas vezes, ele não está podendo viver o seu luto da maneira como lhe é possível. E aí você traz para fechar de qual a melhor maneira, não é isso que você pergunta? Qual a melhor maneira de enfrentar? De enfrentar. A melhor maneira de enfrentamento vai ser a maneira possível para cada pessoa. Cada um vai ter que achar seu caminho. Dentro do que ela se permitir, na verdade, sabe, Cleiton? Sim. Cada um precisa se permitir viver o que se sente. Bem resumidamente. Permissão para se viver o que sente. Permissão para si e permissão para o outro. Porque também temos aí o julgamento. Tem. Como assim? Ainda está chorando? Mas já faz tanto tempo. Tem uma frase assim, que é muito comum. O tempo vai curar. E o tempo não cura. Se cada um não procurar, não buscar a sua cura. É verdade. Não encontrar, não permitir, né, essa busca. Porque, na verdade, é uma permissão para uma busca, né, de enfrentamento, sabe? De encontrar em si os recursos internos possíveis e, na sua volta, em seu entorno, né, os suportes. Para assim construir seu autossuporte, né? Com mais... Precisa, né? Daqui, ó. Gabi está dizendo que é uma situação muito difícil. É muito, muito difícil, mas é possível. Basta a gente buscar, né? A gente não está dizendo que vai ser fácil, mas é possível. Isso, e para isso, Helena, onde é que a gente lhe encontra? Mas ameniza o luto, ameniza. Uma coisa que você falou, Helena, vou até voltar lá antes de te encontrar. Uma coisa que você falou, que a questão dos rituais, a pessoa perdeu os rituais acostumado, porque a gente teve que estar reaprendendo tudo de novo, né? Sim. Muitas coisas nos foram tiradas totalmente para que a gente possa reaprender. E aí, se ele não tem um ritual eu preciso levar, eu preciso passar aquele tempo lá, né, velando o corpo ou fazendo as exéquias finais.
isso é doloroso para a pessoa que não tem a oportunidade nem de abrir um caixão. Porque tem gente que tem a necessidade do físico, né? E eu acho que a grande maioria da gente, né, tem essa necessidade. Não sei, não posso generalizar, né? Seria generalizar demais. Aí tirou esse físico, sofreu essa dor, e aí tem algo que está incompleto para essa pessoa, ao meu ver. Posso estar enganada. Por isso, talvez, o maior tempo seja a busca, né? O sofrimento vai ser um pouco maior, porque já que ele não teve... Chamamos de luto complicado, né? Porque teve uma quebra aí do processo, vamos dizer. Pronto. Né? O ritual, ele faz parte, né? Desse processo mesmo, né? O ritual de sepultamento, né? De velar o corpo, ele faz parte desse momento, desse processo, né? E, de repente, isso é muito comum também em pessoas que perdem seus entes em tragédias, né? Que o corpo nunca é encontrado. É uma lacuna que fica aberta. Né? Então, esse velar, ele conta muito. Os rituais fúnebres, eles fazem parte desse processo de desligamento, né? E tem isso, né? Uma oportunidade, né? Diante do impacto que é a morte, porque ninguém está preparado, né? Para ela. Tá, não. Quem pode ser por... tem eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu digo muito, tem uma amiga minha que ela liga pra mim, às vezes ela faz assim, tu tá bem? Eu disse, tô. Tem medo de morrer? Eu dizia que não, mas agora eu acho que eu tenho, porque eu tenho medo de me contaminar, então, logicamente, eu tenho medo da morte. Aí ela começou a rir. Como assim? Eu disse, a gente diz que não tem, mas olha, bastou um vírus para botar todo mundo dentro de casa e todo mundo tá com medo. É mesmo, não tinha parado para pensar nisso. A partir daí a gente vê que a gente não está tão preparado para essa ida, né? Isso, né? Para o que não é, vamos dizer, do nosso controle. Porque, na verdade, né? Não temos controle sobre nada. Né? É verdade. E aí a pandemia vem e deixa isso muito mais óbvio, né? Muito mais... Escancarou mesmo. Foi isso, algo assim. Né? Dessa nossa condição de impotência nesse sentido, né? Principalmente para a morte, estamos falando aqui sobre, né? E existem as formas de ajustamento, né? Claro, sempre vão existir, né? Mas de que se precisa olhar com mais cuidado para esse processo, principalmente no respeito mesmo, né? Para o processo de cada pessoa em lidar com. Né? Estamos vivendo um coletivo, mas as pessoas são singulares, né? Cada uma vai ter sua forma de enfrentamento, de como isso está sendo preciso ser olhado, cuidado, respeitado. Helena, agora diga onde lhe encontrar, porque a gente tem muito... O WhatsApp, né? Eu posso deixar aqui o meu contato, né? O 98868-2095. No WhatsApp pode ser diretamente comigo, né? Eu estou, nesse momento, pela Clínica Integrada, que fica lá em Petrópolis, mas aí esse contato pode ser diretamente comigo e também no CTC, né? No PCC. CTC. Isso. Também atendo lá, né, no espaço Clara Neves, junto com a colega, né, que tem esse espaço. Mas esse contato pode, de fato, ser diretamente comigo, né, e tem o Instagram, né? Pronto, no Instagram. Psiclínica. Qualquer coisa pode passarem lá, deixem lá, dar mensagem, o contato quem não conseguiu pegar o WhatsApp. Porque às vezes tem gente que tem um pouquinho de preguiça, vai logo lá direto na fonte. Sim, né? sim. E aí, Helena, muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, pela sua doação, porque é uma doação de boa vontade, né? De poder falar de assuntos tão sérios. Muito obrigada pela sua leveza, viu? Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Tá vendo? Você estava um pouquinho preocupada porque você nunca fez. Eu disse, mas é tudo leve. Isso, gente, é a minha primeira experiência com live. E vai ter outra, se Deus quiser. Muitíssimo obrigada, fica com Deus. E feliz dia, obrigada, viu, para você. Deus te abençoe. Um presente, né? A gente nem planejei isso, né? Na verdade. A gente sabe que não foi planejado. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Gente, muito obrigada até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com mais um assunto, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus.